Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui para mais uma aula de conhecimentos pedagógicos com a professora Gisele aqui no Foco Aprovações. Hoje nós vamos fazer uma revisão de BNCC e tendências pedagógicas. Primeiro, falando de BNCC, a gente tem que ter em mente o que é a BNCC, tá? Porque cai muito nas nossas provas. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, é um documento de caráter normativo que serve de referência para a elaboração de muitos currículos de todas as escolas que ofertam educação básica no país. E ela nos apresenta, na verdade, 10 competências. E essas 10 competências, ela tem que estar sendo trabalhada ao longo da nossa educação básica, tá? Então, a primeira competência é o conhecimento, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Segunda competência, pensamento científico, crítico e criativo. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológico, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Terceira competência, repertório cultural. Valorizar e fruir das diversas manifestações artísticas e culturais locais às mundiais e também participar das práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Quarta competência, comunicação. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual, motora, como livros e escrita, corporal, visual, sonora, digital, bem como conhecimentos das linguagens artísticas, matemática e científica para expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Quinta competência, cultura digital. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética das diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal coletiva. Sexta competência, trabalho e projeto de vida. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Sétima competência é a argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e ao consumo responsável no âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado em si e outros do planeta. Oitava competência, autoconhecimento e autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física, emocional, compreender-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. Nona competência, empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos, cooperação, fazendo respeitar e promovendo o respeito ao outro, aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e grupos sociais, seus saberes, identidades,
culturas, potencialidades, sem preconceito de qualquer natureza. E 10ª última competência é responsabilidade e cidadania. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência, determinação, tomando decisões com base nos princípios étnicos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Bem, a gente também vai falar um pouquinho sobre as áreas do conhecimento, de acordo com a BNCC. Existem 5 áreas de conhecimento. E dentro dessa área de conhecimento são trabalhados componentes curriculares, que são as disciplinas. Então, são coisas diferentes, a gente não pode fazer confusão. As áreas dos conhecimentos são 5. Linguagens, ciências, matemática, ciências humanas e ensino religioso. Na área do conhecimento linguagem, trabalhamos os componentes curriculares português, inglês, arte e educação física. Na área do conhecimento ciências, trabalhamos ciências da natureza. Matemática, ciências humanas, trabalhamos história e geografia, ensino religioso, trabalhamos ensino religioso. Então, vamos iniciar aí com a nossa BNCC, né, com essas questões. Vamos número 1. Número 1. Baixar mais um pouquinho. Isso. Segundo a BNCC, qual das alternativas abaixo é uma das 10 competências gerais da BNCC? Letra A, sucesso profissional. B, capacidade de tocar um instrumento musical. C, habilidade de falar múltiplos idiomas. Ou D, cultura digital. Cultura digital, a única aí que fala o nome de uma das competências. Aí nós temos falando sobre essas competências que a gente já falou resumidamente aqui. Questão número 2. Conforme a Base Nacional Comum Curricular, o ensino fundamental é estruturado em 5 áreas do conhecimento, sendo a área de linguagens uma delas. Aí está falando sobre a área de linguagem. Nesse sentido, a BNCC estabeleceu competências específicas de linguagem para o ensino fundamental. Sendo assim, analise as disposições abaixo e assinale C para correta e I para incorreta. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural de uma natureza dinâmica, reconhecendo-as, valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão da subjetividade e identidades sociais e culturais? Tá certo. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação na comunicação da forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, inclusive as escolares, para se comunicar por meio de diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos? Também está certo. Desenvolver raciocínio lógico, gente, raciocínio lógico não faz parte da linguagem, então já sei que está incorreta. Então, a primeira certa, a segunda certa, a terceira incorreta. A alternativa aí tá uma letra H, né? Mas na verdade é letra D. Teve um erro de digitação aí. Questão 3. A Base Nacional Comum para a Educação Infantil apresenta uma organização curricular de creches e pré-escolas definidas por... Lá na educação infantil a gente trabalha campos de experiências, componentes curriculares, área do interesse da criança, disciplinas optativas a serem escolhidas pela família do aluno ou 5 blocos de conteúdo. 5 blocos de conteúdo não existe, porque não tem conteúdo específico, né? Os pais também não opinam. Letra C, interesses da criança, ele não trabalha só os interesses das crianças. Componentes curriculares, nós não trabalhamos disciplinas específicas, então é a letra A, campos da experiência, né?
o aluno da educação infantil, ele é posto para sentir, né, para poder ter, né, sentir esses campos da experiência, agir com o eu, o outro, o próximo, ter essas sensações, né? Então, é trabalhado aí na letra A, campos da experiência. Número 4. Analise a alternativa, assinale a alternativa que apresenta um dos fundamentos pedagógicos da BNCC. Gente, a BNCC tem como fundamentos o foco no desenvolvimento de competências, que são as 10, e o compromisso com a educação integral. Então, esse é o foco, esses são os fundamentos pedagógicos da BNCC. O desenvolvimento das 10 competências e o compromisso com uma educação integral, uma educação como um todo, não só com conteúdo, mas sim como cidadão, como seres humanos, tá? Então, letra A, desenvolvimento de competências. Letra B, fragmentação curricular. Letra C, descontextualização de conteúdos, avaliação seletiva ou ensino magistrocêntrico. É a letra A, desenvolvimento de competências. Letra A. Número 5. A BNCC apresenta 10 competências gerais que devem acompanhar os estudantes desde a educação infantil até o ensino médio. Né? Nós temos a educação brasileira, que vai, né, da creche ao ensino superior. Mas a educação básica obrigatória, ela é só da pré-história, da pré-escola, até o ensino médio, ensino fundamental, ensino médio. Então, é pré-escola, ensino, educação, né, da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Aí ele está perguntando aqui quais são as 10 competências que trabalhamos aí durante a educação básica. Letra A, conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho e projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação, responsabilidade e cidadania. É a letra A, a nossa primeira aí, nem precisa ler as demais, a gente já mata que é essa aí, tá? Número 6, nós iremos ler o texto e completar de acordo com as palavras aí em destaque. Então, vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, apresenta os conhecimentos essenciais de todo aluno da educação básica do Brasil. Tem direito de apresentar, e isso deve ser feito através de um ensino baseado em competências e habilidades. As competências garantindo uma formação... As competências e habilidades da BNCC são complementares ao processo de aprendizagem dos estudantes, garantindo uma formação teórica prática completa. A BNCC define competências como a vida cotidiana em pleno exercício da cidadania do mundo do trabalho. Ela traz 10 competências também gerais, que devem estar presentes ao longo da vida da educação básica e normalmente específico em cada área de conhecimento. As habilidades são normalmente relacionadas a verbos de ação, como identificar, associar, interpretar, dentre outros. Assinale a alternativa que completa sequencialmente a afirmativa anterior. Então, a letra B, competências, competências e habilidades. Número 7. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, define um conjunto de aprendizagens essenciais que todos os alunos da educação básica brasileira devem desenvolver ao longo da sua trajetória escolar. A respeito da BNCC, assinale a alternativa errada. É um documento normativo que norteia a organização curricular do sistema e redes de
ensino de todo o país? Tá certo, é um documento de caráter normativo, tá certo. Letra B, dispõe os conteúdos mínimos que devem ser obrigatoriamente ensinados em cada ano e uma disciplina? Gente, não, a BNCC, ela fala das 10 competências, ela fala de componentes curriculares e também sobre áreas do conhecimento, mas ela não fala de conteúdos específicos, né? Então, eu acho aí que é a letra B. Vamos ver aí a letra C. É composta por 10 competências gerais que desdobram em habilidade específica para cada etapa da educação básica, tá certo? As equipes pedagógicas devem trabalhar na reestruturação dos seus currículos, tomando norte dos processos estabelecidos pela BNCC, também, tá certo? Garante a autonomia dos estudos municipais e escolas na organização de seus currículos, desde que estejam na consonância e seus princípios de objetivo de base. Também tá certo. Realmente, na 7 é a letra B que está errada. Não fala de conteúdos específicos, né? Fala de áreas do conhecimento e componentes curriculares, mas não os conteúdos que irão ser trabalhados. Não é função aí da BNCC falar dos conteúdos. Número 8. De acordo com a BNCC, ao longo da educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, os alunos devem desenvolver 10 competências gerais da educação básica, que pretendem assegurar como resultado o seu processo de aprendizagem e desenvolvimento. Aí a gente vai ver aqui um dos resultados, né, do processo de aprendizagem e desenvolvimento. Letra A, uma formação humana integral que visa a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Gente, é toda a BNCC, né? A construção de uma sociedade justa, né, democrática, inclusiva. Então, é realmente a letra A aí, ó. Vamos ver, ó. Uma formação acadêmica de excelência como o primado da supremacia tecnológica e inclusão digital como marcos preponderantes para o desenvolvimento social? Não. Acúmulo de conteúdos básicos de 4 grandes áreas dos conhecimentos humanos na captação de estudantes no mercado de trabalho nacional? Também não, muito menos. Letra D. A partir da informatização do conhecimento gerado pela humanidade, capacidade da sua acumulação pelas gerações mais novas. Letra E, capacidade de transmissão de conteúdos, atividades, valores para que sejam perpetuados pela sociedade. A letra A mesmo, tá? Formação humana, ó, BNCC, formação humana integral do aluno todo, não visa somente nos conteúdos, mas também na sociedade, democraticamente, na inclusão. Então, letra A. Número 9. Aí tem até a BNCC estabelece que a educação deve visar uma formação humana integral, buscando garantir a sociedade justa, democrática e inclusiva. Número 9. Qual é uma das competências gerais que deve ser desenvolvida no ensino de geografia, segundo a BNCC? Geografia deve desenvolver o pensamento crítico de argumentação, priorizar o ensino de geografia física em detrimento de geografia humana? Não. Promover a memorização dos conceitos geográficos sem aplicação na prática? Tem que ter. A BNCC fala da aplicação prática. Letra D. Excluir o estudo da natureza do currículo de geografia? Não. Geografia é muito voltada para a natureza. Focar apenas no ensino de geografia política? Não, só a política não. Então, é a letra A. Desenvolver pensamento crítico e argumentativo. 10. A BNCC é um documento que define um conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Tais aprendizagens devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento
de 10 competências gerais que substanciam o âmbito dos pedagógicos, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, a competência é definida como a mobilização de letra A, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, habilidades, atitudes, práticas e afetividade, conhecimentos, afetividade, procedimentos e valores, habilidades, procedimentos, práticas e valores, conhecimentos, procedimentos, atitudes e práticas. Olha, a BNCC, ela é definida como conhecimento, habilidade, atitudes e valores. Ó, competência é definida como a mobilização da conhecimentos, habilidades, são palavras-chave, né? Atitudes e valores. Então, é a letra A. Agora, para a gente falar sobre as questões de 11 em diante, eu gostaria de relembrar com vocês aqui alguns pontos sobre as tendências pedagógicas, tá? Bem, as tendências, elas podem ser divididas, as teorias, na verdade, né? Elas podem ser divididas em 3 grupos, as teorias. Teorias não críticas da educação, que tem como ferramenta adaptação, teorias reprodutivas da educação, que tem como ferramenta reprodução, e teorias críticas da educação, que a ferramenta é a transformação. E cada uma delas é tratada de acordo com uma tendência, tá? Os principais estudiosos, as tendências, na verdade, as tendências pedagógicas, eles surgiram a partir de diferentes pensamentos de estudiosos. E ela é classificada em 2 grupos. Tem um grupo liberal, que trata da tendência tradicional, renovada progressista, liberal não diretiva e tecnicista. E o segundo grupo é o grupo dos progressistas, que é a libertadora, a libertária, crítico social dos conteúdos, tá? A liberal tradicional, nessa tendência, o educador é um ser de figura central, sendo o aluno apenas um receptor de conhecimento. Então, a tradicional, a figura maior é o professor, e o aluno, ele só é o receptor. Na liberal renovada progressista, a valorização do aluno como ser ativo e curioso. Na liberal renovada não diretiva, a escola tem um papel da formação de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que a social pedagógica. Então, na liberal renovada não diretiva, o papel, né, eles se preocupam mais com a psicologia do que o meio social e pedagógico. A tecnicista também o aluno também é visto como depositário passivo de conhecimento. Não devem ser adquiridos através de associações. O professor é quem deposita os conhecimentos, pois ele é visto como um especialista, sendo sua prática extremamente controlada. Na libertadora, agora é o grupo progressista. A libertadora, o principal autor dessa tendência é Paulo Freire. Vocês vão ouvir muito falar sobre o Paulo Freire. Ele tenta vincular a educação à luta da organização de classe. O aluno deve ter consciência da realidade em que vive. Ele busca uma transformação social, condição de se libertar através da elaboração de consciência crítica e organização da classe. A libertária são típicos, parte do princípio de uma vivência do que o aluno é incorporado à utilização de situações novas. Para isso, o saber sistematizado só terá relevância se for passível ao seu uso prático. E por último, a crítica social dos conteúdos, que ou histórico-crítica, né? Ele adere ao conteúdo do livro
visando um senso crítico do aluno, relacionando a prática com os conteúdos estudados no livro didático, tá? Então, só para a gente poder fazer um link aí da nossa aula, tá? Vamos lá, questão número 11. Considerando as tendências pedagógicas como cunho progressista, qual desses aí é cunho progressista? Na pedagogia libertadora, a atividade escolar é centralizada na discussão de temas sociais e políticos. É essa aí, né, gente? Ó, progressista, inclusive, né, Paulo Freire é um dos fundadores, né, dessa tendência, e ele faz a discussão aí de temas sociais e políticos. Pedagogia crítica do conteúdo, não. Pedagogia crítica, não. É letra A. Número 12. Acerca das práticas docentes, fundamentos teóricos das tendências pedagógicas, assinale a correta. Postura libertadora é aquela que o professor transmite a matéria conforme o sistema instrucional define e afetivo em termos de resultados da aprendizagem? Não. A postura tecnicista é pautada pelo diálogo como método básico seguro? Também não. Na tendência crítico-social dos conteúdos, o professor se comporta como especialista nas relações humanas? Também não. Letra D. Na postura tradicional, o professor transmite o conteúdo de forma de verdade a ser absorvida. Em consequência, a disciplina imposta é o meio mais eficaz para assegurar a atenção e o silêncio. É essa aí, letra D, tá, gente? A postura renovada não diretiva consiste em um pavimento de condições em que os professores e alunos possam... Não, letra D mesmo. Número 13. Qual tendência pedagógica, como principal representante do educador, Paulo Freire? Paulo Freire é o que, gente? Paulo Freire é libertadora. Letra A, já matou a questão. Não é libertária, não é crítico, não é renovada progressista. Falou em Paulo Freire, a gente já vê nessa questão social, né? E é progressista libertadora, letra A. Número 14. A principal característica da tendência pedagógica libertadora proposta por Paulo Freire é o uso de, letra A, técnicas de sensibilização, expressão, comunicação para promover autoconhecimento e realização pessoal dos alunos? Não. Letra B, recursos tecnológicos como vídeos, slides, podcasts, entre outros, para facilitar a transmissão? Também não. Letra C, atividades lúdicas, desafiadoras, significativas, entre outros, para facilitar o desenvolvimento, potência? Não fala nada social, né? Letra D, temas geradores extraídos da realidade dos alunos para promover a conscientização e a transformação social. Aí, achamos. Falou nessa reflexão aí do social com o aluno, né? A libertadora de Paulo Freire. 15. As tendências pedagógicas são comumente divididas por dois polos, dois grupos. Lembra que eu falei? Liberais e progressistas. Sobre a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos, assinale a alternativa correta. Então, sobre a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos. Letra A. A pedagógica crítica social dos conteúdos tem como grande representante Paulo Freire? Não. Paulo Freire é libertadora. B. As práticas pedagógicas são assentadas na educação popular? Não. O processo de ensino e aprendizagem respeita e prioriza as capacidades e aptidões individuais? Individuais, não. Letra
D. A escola tem o papel de preparar intelectualmente, financeiramente, moralmente? Não, não fala sobre isso. Letra E. A escola orienta o aluno para a preparação ativa da sociedade. O método parte da relação direta da experiência dos alunos confrontada para o saber sistematizado. Essa aí, letra E, que eu vou passar. 16. Qual das seguintes características melhor representa a abordagem pedagógica das tendências progressistas? Vamos ver qual está falando da progressista. Letra A. ênfase na transmissão direta do conhecimento pelo professor para os alunos. B. Valorização da autoridade do professor como detentor absoluto do saber? Não, não é a progressista. Letra C. Foco na adaptação do aluno ao conhecimento acumulado ao longo da história? Também não. Letra D. Priorização do aprendizado com construção ativa do conhecimento pelo aluno? É essa aí. ênfase na memorização e repetição? Não. É letra D. Progressistas. O número 17, 18 e 19 vai dizer se está certo ou está errado. 17. A tendência tecnicista defende que o papel da escola é a difusão dos conteúdos associada à realidade social dos alunos. Não fala tecnicista, não. Então, o número 17 está errado. Número 18. Segundo a tendência renovada não diretiva, as ações docentes deveriam ser mais voltadas aos problemas psicológicos que aos problemas pedagógicos. Tá certo, né, gente? Lembra que a gente falou da renovada não diretiva? Porque os problemas psicológicos, eles têm mais prioridade do que os pedagógicos. Então, 18, certo. 19. Conforme a tendência pedagógica tradicional, o papel do professor é ser mediador? Não. Tradicional, o professor, ele é o centro, ele chega, ele dá os conteúdos, os alunos apenas são receptores passivos, eles não têm, né, nenhuma questão, não faz essa mediação. Então, 19 está errado. E para finalizarmos nosso material, questão 20. As tendências pedagógicas usadas na educação brasileira ao longo dos anos refletem o momento cultural e político da sociedade na época. Aí tem um probleminha, uma historinha. João, quando era aluno, estudava em uma escola cujo sistema de ensino enfatizava a formação de profissionais competentes e o aperfeiçoamento na ordem social vigente, que era capitalista. Anos depois, João se tornou um professor e conduziu sua prática docente buscando confrontar os conteúdos com a realidade social e de seus alunos, preparando-os para um mundo contraditório e para interagi-lo e para integrá-lo de forma democrática à sociedade. Aí tem duas tendências, quando ele era aluno e depois quando ele foi professor. Aí ele quer saber as tendências pedagógicas utilizadas quando João era um aluno e depois quando ele era professor, respectivamente. Bem, quando ele era aluno, aí tem tradicional libertadora, tradicional crítico social dos conteúdos, tecnicista histórico crítico, renovada progressista e nova escola. É a letra C, tecnicista, que visa ali, né, formar um bom profissional, um mundo capitalista, né, ser um bom profissional futuramente, e histórico crítica, porque leva em consideração a história de cada aluno e fazer uma autocrítica para poder seguir, integrá-lo naquela sociedade, né, e ter uma democracia. Então, aí a letra C, número 20, letra C. E, gente, então, pessoal, então é isso. Ficamos aí, né, com esse material de revisão sobre tendências e BNCC, tá bom? Um abraço a todos, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal!